Graça e paz de Cristo. Seja bem-vindo ao propósito de 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito dura 150 dias porque o livro de Salmos tem 150 salmos. Nós estamos vendo aqui na tela Salmos capítulo 17, mas na verdade o livro de Salmos não tem capítulos. O livro de Salmos é um conjunto de salmos, como o próprio nome fala. Cada salmo é um hino de adoração a Deus, ou é uma oração, ou é uma lamentação, ou é alguma forma particular que cada autor de cada salmo compôs, escreveu, fez uma oração a Deus e que ficou registrado para o nosso conhecimento de como podemos nos relacionar com Deus. É por isso que o livro de Salmos, ele é um bom livro para o aprofundamento do nosso relacionamento com Deus. Nós podemos perceber como Deus recebeu essas orações, como as pessoas manifestaram a sua comunhão com Deus. E nós, da leitura de cada salmo, podemos extrair uma lição para a nossa vida espiritual. O Salmo 17, especificamente, é um salmo que nos ensina que, quando nós andamos com sinceridade diante de Deus, a palavra sinceridade vem de sincero, e sincero significa sem cera, significa que você é transparente diante de Deus. As pessoas colocam cera para esconder as trincas dos vasos. Mas quando eu vou diante de Deus sem cera, sem maquiagem, mostrando as minhas quebraduras, os meus erros e os meus pecados, então eu consigo que Deus me ajude a melhorar aquelas quebraduras, aquelas coisas que estão erradas. Aqui no Salmo 17, nós vemos que Davi, que foi quem escreveu esse salmo, ele vai até Deus e pede que Deus lhe escute, e ele pede que Deus faça sair a sua sentença, porque ele tem convicção de que ele está inocente, apesar dele ter inimigos apontando o dedo e à sua volta acusando-o de alguma coisa. A pergunta que fica quando nós lemos o Salmo 17 é: será que quando você vai orar a Deus, nós podemos dizer: Deus, que saia a minha sentença diante dos meus inimigos, porque eu tenho certeza que a minha sentença será uma sentença que me inocentará. Eu sei o que eu tenho feito. Eu sei que eu estou andando em retidão, em obediência, em correção. Então, que o Senhor me guarde e que o Senhor julgue a minha causa e que o Senhor se levante diante dos meus inimigos, porque eles estão errados. Eles estão apontando o dedo para mim, mas eu não fiz nada de errado. Essa é a pergunta que fica quando nós lemos o Salmo 17. Porque Davi, quando escreve esse salmo, ele escreve nesse tom. E ele termina esse salmo de uma maneira surpreendente, que nós já vamos ver aqui. Vamos ler aqui esse Salmo 17. Eu coloquei os primeiros 3 versículos na cor laranja, porque eles apresentam a introdução, o começo dessa oração.
Davi vai até Deus e ele diz o seguinte: ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Então ele pede para Deus o quê? Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Qual é o clamor dele? O clamor dele, o pedido dele, é por justiça. Ele pede, Deus, eu quero que o Senhor escute a justiça e que o Senhor me atenda. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Então, já no primeiro versículo, ele fala: eu estou falando com verdade. Versículo 2: saia a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Ele tem tanta convicção de que ele está falando com verdade, sem nenhum engano, sem nenhuma mentira, que ele fala que saia a minha sentença de diante do teu rosto. Atendam os teus olhos à razão. Versículo 3. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Veja que ele está dizendo: eu passei por provação, o Senhor me visitou de noite, o Senhor me examinou e o Senhor não encontrou nada. E se eu pensei alguma coisa errada, eu só pensei, mas eu não deixei a minha boca falar o que eu não deveria dizer. Davi mostra nesses versículos que ele quer que Deus julgue a causa dele. Ele quer uma sentença. Ele quer que Deus reconheça que ele está certo, que ele não fez nada de errado. E ele fala com confiança. Significa que ele estava agindo no tempo em que ele escreveu esse salmo com correção. Nós vamos ver avante no Salmo 51, que lá no Salmo 51 ele confessa o seu pecado. Mas aqui, no Salmo 17, quando ele escreveu o Salmo 17, ele estava sendo apontado por inimigos e ele estava dizendo: Deus, eu quero que o Senhor lance a minha sentença aqui, porque eu sou inocente. Agora, no versículo 4 até o versículo 7 eu coloquei em verde, porque Davi começa a falar a respeito das pessoas que estão cercando ele. Nesse texto, do 4 ao 7, ele fala com Deus a respeito de quem está à volta dele. Veja o que ele nos fala no versículo 4. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Vereda significa caminho. Então, quanto à forma de eu lidar com as pessoas à minha volta, ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, ou seja, pela orientação que eu recebi do próprio Deus, eu me guardei dos caminhos do destruidor. Davi está dizendo: existiam pessoas à volta dele que estavam querendo destruí-lo. E ele, guiado por Deus, ele prestava atenção nas pessoas que se achegavam a ele. E quando ele percebia que a pessoa queria alguma intenção ruim, queria destruí-lo, ele, pela orientação de Deus, mantinha distância. Ele se guardava, ficava, ou seja, ele se guardava de ter relacionamento com essas pessoas, mantendo distância, ou quando ele tinha que lidar com essas pessoas, ele era cauteloso. A pergunta é: você tem sido cauteloso com relação às pessoas que ficam à sua volta? Tem pessoas que ficam perto de você, mas elas estão cuidando dos teus passos. E você tem que ficar atento. A palavra de Deus fala no Salmo 1, para não andar no caminho dos pecadores, não sentar na roda deles, porque eles vivem pecando. Quem peca destrói a própria vida. Então é necessário, no trato dos homens, pegar a palavra de Deus,
que fala para se guardar dos maus e se guardar do caminho deles. Versículo 5: Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Então ele está falando sobre as outras pessoas. Ele pede para Deus dirigir os passos dele, para que ele não vacile. Versículo 6: Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Imagina você ter tanta confiança de que Deus quer ouvir você. Davi vem e fala: Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Ele afirma: Eu sei que o Senhor quer me ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Para nós termos essa confiança de dizer: Ei Deus, eu sei que o Senhor quer me escutar. Incline-se para ouvir, os teus ouvidos para ouvir as minhas palavras. Fala de alguém que tem muita confiança, que tem intimidade com Deus. Versículo 7: Faze maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam dos que se levantam contra a tua destra. Então ele está dizendo para Deus mostrar maravilhas na vida dele diante dos que o perseguiam, diante dos que se levantavam contra Deus. Agora no versículo 8 e 9, eu coloquei em laranja novamente, porque ele está falando sobre o que ele quer de Deus. Como aqui no começo, no versículo 1 ao 3. Do 1 ao 3, ele quer que o Senhor faça justiça. Ele quer que o Senhor lance a sua sentença. Ele quer que o Senhor lembre que provou ele e que não achou nada de errado nele. Do versículo 4 ao 7, ele fala que o Senhor o guardou dos seus adversários. Como ele tratou da situação em relação aos seus opositores, aos que o estavam cercando. Ele invocou a Deus e pediu a Deus para manifestar as suas maravilhas diante dos seus adversários. Agora no 8 e no 9, ele volta e faz um pedido para Deus. Guarda-me como a menina do olho. Esconde-me à sombra das tuas asas. 9. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Então ele faz um pedido, que o Senhor me guarde como a menina do olho, que o Senhor me esconda à sombra das tuas asas, que o Senhor me esconda dos ímpios que estão me oprimindo, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Agora no versículo 10 até o versículo 12, são 3 versículos que ele fala como que são esses inimigos. No versículo 10, na sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. Ele está dizendo, os meus inimigos, eles se fecham na sua gordura. A gordura fala da riqueza que eles têm. Eles têm as suas riquezas e eles se fecham e com a boca eles falam soberbamente. Eles estão dizendo o seguinte: nós destruímos quem nós queremos. Nós fazemos o que nós queremos. Quem é Deus que vai impedir o que nós queremos fazer? É assim que são os destruidores, os inimigos que são contra Deus. Essas pessoas existem na terra. Elas acreditam nas suas riquezas, na sua força terrena. Nós já lemos sobre isso no Salmo 14. O Salmo 14 fala que existem aqueles que são tolos, são nécios. Eles dizem, não há Deus. E eles dizem, nós podemos perseguir quem nós quisermos. E Davi aqui no versículo 10 está dizendo, na gordura deles, na sua gordura, eles se fecham, se encerram, quer dizer, eles se fecham. Eles fecham um acordo. E com a boca eles falam soberbamente. 11. Andam-nos agora espiando os nossos passos.
e fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra. É isso que eles fazem. Ficam de olho em quem eles querem derrubar. E versículo 12: parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa e com o leãozinho que se põe em esconderijos. O versículo 12 fala que eles agem de maneira sorrateira. Assim como o leão fica cuidando da sua presa para encontrar o momento certo de dar o bote, eles fazem a mesma coisa. Mas uma boa palavra para nós é que o versículo 12 fala que eles parecem-se com o leão. Eles parecem-se com o leãozinho. Mas a boa notícia é que o leão da tribo de Judá é Jesus. Então eles podem parecer muito fortes, porque são ricos, porque têm algum tipo de poder, porque são organizados e prontos para matar e derrubar o próximo, mas quem tem a sua confiança em Deus está fundamentado em Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Ele é o verdadeiro leão que abate o inimigo que parece como leão, que parece um leãozinho, mas leão de verdade, só o Senhor Jesus. Agora nós colocamos em verde o versículo 13 até o 15, porque o verde fala sobre esperança. Davi termina essa oração tendo esperança de que Deus é que o protegerá. Ele fala no versículo 13: levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra minha alma do ímpio pela tua espada. Então ele fala: levanta-te, Deus, detenha esse soberbo que está aqui nos versículos 10, 11 e 12, esses meus inimigos que andam me cercando, que parecem como leão. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, ou seja, derruba o meu inimigo, livra a minha alma do ímpio pela tua espada. A espada do Senhor é poderosa. Quando ele levanta a sua espada, que é a sua palavra, e ele fala que o inimigo será destruído, o inimigo é totalmente derrotado, totalmente destruído, porque a palavra do Senhor é poderosa. E Davi sabe disso. E por isso que, ao invés dele pedir ajuda para outras pessoas, ele vai até Deus. Então Davi, ele começa esse salmo dizendo: olha, eu estou cercado por inimigos que estão sendo injustos comigo. E eu tenho certeza que eu estou limpo diante de Deus. Então eu quero que o Senhor lance a minha sentença agora. Veja a confiança de Davi em Deus. Depois ele fala: eu estou me guardando desses meus inimigos aí. E eu peço que o Senhor me dirija os passos. Eu invoco só o Senhor e peço que o Senhor faça as tuas maravilhas. Aí depois ele fala: eu quero que o Senhor me guarde como se eu fosse a menina do teu olho. Que o Senhor me guarde desses ímpios aí. No versículo 10 ao 12 ele fala: esses ímpios aí, eles são arrogantes, vivem me espiando e parecem-se como leão. Mas ele termina: levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra minha alma do ímpio pela tua espada. Versículo 14: dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos, e estes dão aos seus sobejos as suas crianças. Davi está falando: livra-me desses homens com a tua mão, Senhor, desses homens que são homens do mundo. Os homens do mundo, a porção deles está nesta vida. Quer dizer, os homens do mundo se preocupam só com as coisas dessa terra. E eles se preocupam só com comida e bebida, que são coisas ligadas a esta terra. Por isso que ele fala ali: cuja porção está nesta vida
e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. O tesouro oculto de Deus são as bênçãos de Deus, que Deus derramou sobre a terra. Esses homens que são ímpios, eles pegam tudo que existe na terra, que existe de melhor, e vão se apossando das coisas, comendo, bebendo e pensando que são donos de tudo. Mas o rei Davi fala: isso que eles comem é o tesouro do Senhor. Mas eles vão comendo e achando que são os donos disso. Seus filhos estão fartos, e estes dão os seus sobejos às suas crianças. Eles estão com riqueza, muitas vezes, com poder terreno. Só que eles não sabem que há uma alma e uma vida depois da morte. E Davi termina esse salmo falando justamente sobre isso. Versículo 15: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. O que ele está falando aqui? Que quanto a ele, eu ainda vou ver a face do Senhor na justiça. Ele está dizendo: eu ainda vou ver Deus na eternidade. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo 2, está escrito que quando ele se manifestar, nós seremos transformados num corpo de glória e seremos semelhantes a Jesus. Seremos semelhantes a ele e poderemos contemplar a face dele. Homem algum pode contemplar a face de Deus se estiver na injustiça. E Davi está dizendo: eles podem ser fortes e comerem do tesouro de Deus aqui na terra e darem sobejos, ou seja, eles terem a mais até para darem para os seus filhos. Só que eu vou ver algo maior. Versículo 15: eu contemplarei a tua face na justiça. Eu vou ver Deus, porque eu vou ficar satisfeito, eu me satisfarei da tua semelhança, eu vou ser semelhante ao Senhor quando eu acordar. Quando eu partir dessa vida para outra, eu serei semelhante a Deus e verei a Deus. E Davi põe a esperança dele nisso, não nas coisas dessa vida. Ele confia em Deus, de que ele está no caminho certo e que o pedido dele é que o Senhor, aqui no versículo 8 e 9, guarde ele como a menina do olho, que o esconda à sombra das asas dos ímpios que o oprimem, dos inimigos que o estavam cercando. Essa é a oração que Davi fez, pedindo para Deus se levantar em seu favor. E esse salmo nos ensina que quando estamos fazendo a coisa certa com Deus, temos confiança de orar a Ele. Uma segunda coisa que esse salmo nos ensina é que nós devemos orar pedindo justiça. Devemos pedir para Deus nos guardar quando estamos sendo perseguidos. Ele pede para Deus: ouve a minha oração e me guarda dos meus inimigos. Porque eles têm o mal, a soberba, me guarda desse mal. Nós devemos pedir para Deus nos proteger. E devemos pedir para Deus nos proteger como a menina do olho. Porque essa proteção é especial. Deus estará conosco nos guardando totalmente. E também devemos ter a confiança de que, se morrer hoje, nós veremos Deus. Você tem a certeza de que, se você partisse agora, você iria ao céu? Ou você tem dúvida porque está com alguma coisa errada ou ainda não aceitou a Jesus? Hoje é um tempo de conserto. Ao lermos o Salmo 17, pensamos: eu quero estar consertado com Deus para poder falar assim com tanta facilidade, com tanta intimidade com Deus, a ponto de poder dizer: Senhor, pode me julgar,
pode lançar a sua sentença agora, porque o Senhor sabe que eu estou fazendo tudo de maneira correta, de acordo com a sua palavra. Quando eu ando assim, eu posso dizer: eu sei que eu verei o Senhor, que eu verei o seu rosto e a sua glória, porque eu serei semelhante a ele. Você pode dizer que você será como ele se você hoje for chamado para o céu, para o andar de cima? Para onde você vai? Se você ficou com medo, se você pensou: eu não sei, faça um concerto com Deus, confesse o pecado que te afasta dele e abandone o pecado. Vá e não peques mais para manter a sua comunhão e relação com Deus. Se você quer ter essa comunhão com Deus, você precisa aceitar a Jesus. A Bíblia revela em João capítulo 3 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, do mesmo gen dele, o único gen, para que morresse por todos para dar a salvação a todos. E o nome desse Filho é Jesus, e quando você aceita Jesus, acredita que a morte dele salva do pecado, e você confessa que ele é o seu Salvador, você tem o seu nome escrito no livro da vida, que é um livro que está registrado em Apocalipse, capítulo 20, onde estão os nomes dos que são separados para Deus, que aceitaram Jesus. E você vai receber o Espírito Santo para te guiar até chegar ao céu. Se você quer aceitar a Jesus agora e ter essa relação com Deus, essa intimidade com Deus que nós vimos que Davi tinha confiança em falar com Deus, então aceite a Jesus, acredite que ele é o Filho de Deus, que a morte dele na cruz nos salva dos pecados e confesse ele com a sua boca, fazendo essa oração. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida que está no céu e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Com essa oração você aceitou Jesus como teu Senhor, então agora você deve orar a Ele, porque Ele é o teu Senhor. Você aceitou Ele como seu Salvador porque reconhece que tem pecados e que a morte de Jesus é que purifica do pecado, o sangue dele purifica do pecado. Você teve o seu nome escrito no livro da vida, porque você pediu isso. E agora você está no livro dos santos. E você recebeu o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus que nos ajuda a seguir no caminho certo. Agora você deve procurar uma comunidade de fé ou uma igreja onde você se sinta bem para se batizar nas águas. O batismo nas águas sepulta sua velha criatura e seus pecados, e quando você sai das águas, você sai lavado e limpo para seguir a Jesus. Depois de batizado, você pode participar da ceia, que é a comunhão dos irmãos, onde um pão é partido e simboliza o corpo de Cristo, e um cálice de suco de uva é servido, onde o suco de uva simboliza o sangue de Jesus que purifica do pecado. A ceia é um memorial. Ela lembra que Jesus morreu por nós e lembra que ele voltará e nossa alma estará com ele eternamente. Então, que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos estar com esse bom relacionamento com Deus, com a nossa vida limpa a ponto de dizer: Senhor, me escuta, eu sei que o Senhor quer me ouvir. Imagine você poder dizer: eu sei que o Senhor quer me ouvir. É porque eu sei que estou com a amizade com Deus. Sei que posso chegar com confiança diante dele. E veja que glória ele terminar o salmo dizendo: quanto a mim, eu contemplarei a tua face na justiça, eu verei o Senhor na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Eu ficarei feliz sendo semelhante a Jesus, estando na glória com Ele, para sempre com Ele. Deus abençoe a sua vida, que possamos ter
essa amizade e essa relação com Deus de proximidade. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa meditação do Salmo 17. Te agradecemos por ver quanto Davi confiava na relação que tinha com o Senhor em intimidade, a ponto de dizer: Senhor, me guarda como a menina do teu olho. Lança a minha sentença, derruba os meus inimigos. Quanto a mim, eu sei que verei o Senhor e o verei face a face. Que nós possamos ter essa comunhão e essa relação de amizade, de intimidade, de verdade com o Senhor. Derrama o teu Espírito em nós para que possamos ter esse relacionamento tão abençoado e maravilhoso como Davi teve com o Senhor. Que possamos ter o Senhor todos os dias como nosso grande pastor e como nosso amigo, nos dando direcionamento para que possamos ser bem abençoados e iluminados em tudo que fizermos, glorificando e honrando o teu nome em nossa vida hoje e sempre. Amém.